Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Defensores. Eu sou o professor Paulo Cristiano e esse é mais um vídeo de refutação a doutrinas católicas. Eu já fiz alguns vídeos aí sobre este tema, se Pedro é a pedra de Mateus capítulo 16, 18. E o meu último vídeo foi refutando, assim, uma refutação bem básica mesmo, né? Daquele canal Lobo Conservador, que é um canal católico que tratou sobre vários argumentos aí católicos utilizados para provar que Pedro é a pedra. Este vídeo de hoje eu vou mostrar para você, com provas documentais, que Pedro não é a pedra, utilizando daqueles mesmos argumentos. Tá? Lembra que um dos argumentos fortíssimos dele era dizer que o aramaico provava, através do Kefá, que Pedro é de fato a rocha do qual a igreja está edificada. Tá? Neste vídeo nós vamos mostrar, dentro da língua grega, dentro da língua aramaica, que isso não tem fundamentação nenhuma. Bom, vamos deixar de conversa e já vamos dar uma olhada aqui no o que nós trouxemos aqui para te provar, né, que Pedro não é a pedra. A melhor coisa é analisarmos o contexto, né, daquela passagem. Vamos dar uma olhada aqui no que aquele contexto está dizendo para nós. Será que Pedro é de fato a pedra, conforme Mateus registrou ali? Bom, o versículo 13 começa dizendo o seguinte, olha: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Ou João Batista, ou dos Elias, ou de Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu quero chamar a atenção sua para o começo do versículo 13. Olha o que diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Para nós fazermos uma análise de qualquer passagem bíblica, tá? Qualquer exegese, ela deve levar em conta não apenas as questões gramaticais, não apenas a questão contextual literária ali, que o que vem antes, o texto que vem antes, o texto que vem depois, tá? Isso é de suma importância. Mas também tem outros elementos que ajudam e corroboram para uma boa exegese. Por exemplo, a questão do clima, né? Não estou falando do clima em termos de temperaturas, verão, outono, inverno, nada disso. Estou falando da questão de se aquela passagem ela traz um clima tenso, se é alegre, se é de vitória, se é de derrota. Também a questão geográfica, aonde aqueles personagens estavam, que diz para nós, que nos ajuda a interpretar melhor aquela fala, aquela passagem. Tá? Então, nós devemos levar em consideração também a geografia. E aqui não pode ser diferente. Lembra que Jesus, ele deixa uma região predominantemente judaica e vai para uma região predominantemente gentia pagã. Tá? E é nessa região predominantemente gentia e pagã que ele utiliza para dizer, para fazer a sua narrativa a respeito do apóstolo Pedro. Ele chega às partes de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe foi uma cidade construída para homenagear aí o César, né? E tem uma coisa curiosa. Essa cidade era uma cidade de montanhas, ou seja, de rochas, de grandes rochas. E ali Jesus para e faz a pergunta famosa para os discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles vão responder, e aí Jesus vai mais a fundo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a frente e Jesus fala: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para você entender o que Jesus quis dizer ali, porque ele levou os discípulos para Cesareia de Filipe, eu vou te mostrar um pouquinho como que é a região ali, tá? Através de algumas imagens. Deixa eu ver se eu consigo passar o slide aqui. Isso. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aqui.
Nessa região, uma região muito rochosa, de rochas maciças, existiam encravadas nessas rochas alguns altares e templos. Alguns historiadores falam que tinham 3 templos de deuses pagãos, que estavam construídos sobre estas rochas. E ali, Jesus para nessa região e é onde ele fala para os discípulos: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que estava edificado sobre aquelas grandes rochas? Os templos dos deuses pagãos, construído pelos homens, pelas mãos dos homens. Apesar de ter sido construído pelas mãos dos homens, existem até hoje, apesar de todo esse tempo, 2000 anos de história, né, de invasões, de destruição, eles permanecem ainda lá como sítios arqueológicos para nós vislumbrarmos como que era, né, o passado onde Jesus andava, como que Jesus andava, os lugares que ele selecionava para fazer suas pregações, enfim. Era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte para eles: olha, tá vendo esses templos construídos para deuses falsos, construídos com mãos humanas? Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa grande rocha, eu edificarei a minha igreja. Não a igreja construída por mãos de homens, mas construída pelo Deus vivo. Não uma igreja de falsos deuses, não um templo de falsos deuses, mas um templo do Deus verdadeiro, para ser adorado em espírito e em verdade. Então, olhando para este cenário e observando o que Jesus falou sobre a pedra, mas nunca nós podemos vislumbrar Pedro como essas grandes rochas. Se Jesus estava fazendo um paralelo ali, uma analogia com o que eles estavam vendo dos templos pagãos construídos sobre as rochas e em contrapartida com a sua igreja, é claro que o Deus vivo é que edificaria a sua igreja sobre essa grande rocha, que não pode ser o apóstolo Pedro de modo algum, e sim o próprio Messias, como aparece no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, ele como a rocha. E para isso Jesus usou a palavra Petra, que é diferente de Petrus, como nós veremos daqui a pouco. Mais aqui uma passagem, mais uma foto que eu quero mostrar para você, né, de como que era essa região. Rocha para todos os lados, né? E foi justamente esta região que Jesus escolheu para falar sobre como que ele edificaria a sua igreja sobre uma grande rocha, né? Que, claro, não poderia ser de modo algum o apóstolo Pedro essa grande rocha, né? Esse grande fundamento teria que ser o próprio Deus, o próprio Cristo. Então, no grego de Mateus 16 e 18 está da seguinte maneira, olha: Pedro e pedra, em português 2 palavras diferentes, e no grego Petrus e Petra. Nós temos aqui a transliteração, né? Petrus e Petra. 2 palavras diferentes. Elas são palavras diferentes não porque uma é feminina e o outro masculina, mas porque são palavras que têm significados, que simbolizam coisas completamente diferentes para aquele contexto, para aquela passagem. Os católicos podem espernear, podem falar o que for. A questão é, Mateus usou conscientemente 2 palavras diferentes. E não porque Pedro era um homem e tinha que usar uma palavra masculina para homem. Não é apenas isso. O jogo de palavras ali tem muito mais a ver com o significado do que Jesus estava querendo dizer a respeito do que ele faria com aquela pedra, né? Vamos ver aqui. Agora, os católicos, eles usam o seguinte argumento: olha, Pedro é também a rocha. Como você viu naquele último vídeo do rapaz, ele diz que Petrus não é pedrinha pequena, porque se fosse pedrinha, o apóstolo Mateus tinha uma outra palavra para ser utilizada, que era litos. Mas ele usou Petrus, que significa rocha. Mas será que isso é verdade? É claro que não. E nós vamos utilizar aqui para isso, para provar isso, a Septuaginta. E vamos utilizar passagens dos livros apócrifos para provar que Petrus, na verdade, são pedras pequenas. Vamos lá. Segundo Macabeus 1,16,
na versão da Bíblia de Jerusalém, que é uma versão arcaica, essa versão que eu estou usando, diz assim, olha, os sacerdotes abriram a porta secreta do forro, fulminaram o príncipe, arremessando-lhe pedras. A seguir, cortaram-o em pedaços. Olha, arremessando-lhe pedras. A palavra para pedra ali no grego, do qual foi escrito este livro, é petros. Ou seja, uma pedra que pode ser arremessada não pode ser uma rocha maciça, uma rocha gigante, né? Um penhasco, como nós vimos ali em Cesareia de Filipe. Tem que ser pedras pequenas para ser arremessada contra este príncipe, né? Contra os seus inimigos. Segundo Macabeus também, vai na mesma direção, olha. Todavia, o povo tomou conhecimento da trama de Lisímaco. Uns se armaram com pedras, outros com paus. Alguns juntaram o pó da terra e arremessaram contra os homens. Olha, armaram-se com pedras assim como armaram-se com paus. Ou seja, eram pedras pequenas, que está sendo comparada a paus e o ajuntamento do pó da terra. Tudo isso eles lançaram contra os homens, contra os seus inimigos. Então, aqui novamente, pedras que podem ser arremessadas. No grego, você pode perceber aqui, olha, tem a palavra petros, petros, e não petra. Petros, então, são pequenas pedras que você pode arremessar contra uma pessoa. Agora, essa palavra petros, ela também pode ser combinada para formar uma outra palavra, tá? Ela pode ser combinada com boleus, que formam a palavra petroboleus. O que é petroboleus? É o atirar uma pedra, arremessar uma pedra. Boleus é arremessar, atirar. E nós vamos encontrar isso em 1 Reis, capítulo 14, versículo 14. Também em Samuel 14, 14. Está escrito, olha, agora foi o primeiro ato de armas de Jonatas e seu servo. Eles mataram cerca de 20 homens, com dardos, fundas e pedras. Ou seja, a pedra que é atirada por uma funda é petroboleus. Não é petraboleus, é petrusboleus. Por quê? Porque é uma pedra pequena que pode ser arremessada por uma funda, assim como Davi fez contra Golias. Ainda em Jó 41, 20, olha o que está escrito em Jó 41, 20 aí, a respeito desta mesma questão. Olha, a flecha não irá furar. A pedra de uma funda faz com que ele se sinta como uma folha de grama. Aí a palavra é petroboleus, ou seja, a pedra que é tirada por uma funda. Ainda na tradução da Ave Maria, em Sabedoria, um livro apócrifo, 5, versículo 22, está escrito: e o granizo cairá violentamente como uma chuva de pedras, ou seja, pedras atiradas, como se fosse uma chuva de pedras. A palavra ali no grego é petroboleus. Petro mais o atirar, o arremessar, como se fosse uma grande chuva pesada arremessando pedras. Ou seja, não pode ser grandes rochas, tem que ser pedras pequenas. E ali nós temos a palavra formada por petros, que é, claro, uma pedra pequena. Aqui nós temos a tradução Ave Maria de Ezequiel 13, 11, 13, onde diz: diga para aqueles que estão colando, a parede cairá, vai ter chuva para desmoronar, vou atirar petras. Petroboleus também é utilizado nas duas passagens onde aparece lançar pedras e atirar pedras. Tanto uma quanto a outra aparece a palavra petroboleus. Portanto, petroboleus é uma palavra usada para pedras que podem ser arremessadas, ou seja, pedras pequenas e não uma grande rocha. Tanto é assim que esse instrumento aqui de guerra, inventado na Grécia, é chamado de petrobolos. A Wikipédia diz assim, olha, uma espécie de catapulta da Grécia Antiga, usada para arremessar pedras. Arremessar o quê? Rochas? Grandes? Penhascos? Não, arremessar pedras pequenas, como você pode ver no desenho. Então leva o nome de petrosboleus e não petrabolos. Eu acho que isso aqui já acabaria com toda essa argumentação católica em torno de Petro ser rocha, né? Mas e quanto a Petra? Será que Petra é
uma rocha ou é uma pedra pequena também? Como que a Bíblia traduz isso? Vamos lá. Em contraste, temos Petra inúmeras vezes no grego da Septuaginta, da rocha em Horebe, Êxodo 17:6, da penha onde Moisés viu a glória divina, da rocha da revelação a Gideão, do penhasco de Etã, da penha de Hermon, e assim inúmeras vezes no grego a respeito de rochas, pedreiras, penhas, penhascos e rochedos, tá? Todas as vezes que aparece. É claro que existe, para tudo existe exceção, mas são raríssimas as exceções. Todas as vezes que aparece Petra, está falando de uma grande rocha e não de uma pedra que pode ser arremessada. Nós vamos ver isso. Vamos ver aqui na Bíblia Ave Maria, em Mateus 7:24, na famosa passagem onde Jesus fala da casa construída sobre a rocha. Aqui, depois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aí ele fala depois que, porque estava edificada na rocha, né? Então, essa casa edificada sobre a rocha, ela não cai. E a palavra rocha aqui é traduzida no grego por Petra e não Petros. Petra é a palavra utilizada para uma rocha grande a ponto de uma casa ser edificada sobre ela. Nós temos aqui também, na Bíblia Ave Maria, Romanos 9:33, e você pode conferir também no grego da Septuaginta, em Isaías 8:14, 28 e 16, essa mesma passagem, onde diz, olha, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crer não será confundido. Então, quando você vai para o grego, você vê a diferença das palavras. Quando fala pedra, é usada a palavra litos. E quando usado rocha, rochedo, é usada a palavra petra, e não petros. Portanto, Petra é uma grande rocha, um rochedo, onde você pode edificar, claro, como segundo Mateus capítulo 7, uma casa também. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, na Bíblia Aparecida da Editora Santuário, está escrito: todos também comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era o Cristo. Olha a palavra que é usada para rocha, nas duas palavras, Petras e Petra. Poderia ser Petrus, não é? Se Petrus fosse uma grande rocha, mas não é. É Petra. Petra que é uma grande rocha. Agora nós temos também a passagem de 1 Pedro 2:8. Diz assim, olha, pedra que faz tropeçar, rochedo que faz cair. Por não crerem na palavra, tropeçam. Realmente, esse é o destino deles. Bíblia de Aparecida. E aí nós temos também a diferença das palavras. Pedra é usada a palavra litos, enquanto rocha ou rochedo é usada a palavra petra e não petros. Percebeu que em todas essas passagens não aparece a palavra petro para significar grande rocha, mas sim para significar pedras pequenas? E aí nós temos a cidade conhecida como cidade de Petra, a cidade que foi construída sobre a Petra, que é uma grande rocha, como você está vendo, observando aí, essa monumental cidade maravilhosa, né? Cidade do passado aí que foi construída, esculpida numa grande rocha. Aí diz lá a passagem, né? Petra, do grego Petra, pedra, Petra, árabe, originalmente conhecida pelos nabateus como Hakmu, é uma cidade histórica e arqueológica localizada da Jordânia. A cidade é famosa por sua arquitetura esculpida em rocha e por seu sistema de canalização de água. Outro nome para Petra é a cidade rosa, devido à cor das pedras do local. Olha que interessante, a própria definição é que ela foi construída, esculpida em rocha, por isso que se chama Petra. Não poderia ser Petrus? Poderia, mas não é. Por quê? Porque Petrus é uma pedra pequena, enquanto Petra é sempre uma grande rocha, onde algo
muito grande pode sustentar uma edificação, no caso, uma cidade, um templo, né, como nós vimos lá em Cesareia de Filipe. E aqui nós temos um exemplo um pouco profano, né? Uma marca de cerveja. Petra é uma cerveja bem conhecida aí, mas eu não quero falar sobre cerveja, logicamente que não. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o logotipo dela, tá? Olha o logotipo da cerveja, Petra. Por que é Petra? Dá uma olhadinha. Uma grande rocha no qual uma cidade ou uma casa está edificada sobre ela. Então, a marca da cerveja, né, o nome da cerveja, vem desta grande rocha. E por isso é chamada de Petra, e não de Petrus, né? Porque Petrus nunca poderia sustentar uma grande cidade ou uma grande casa, uma edificação qualquer. Por quê? Porque são sempre pedras pequenas. Mas Petra é sempre a rocha, o penhasco que suporta a edificação de uma grande casa, de uma grande cidade. E aí, nós temos a Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia católica, gente, tá? É uma Bíblia católica. E olha na nota de rodapé dessa Bíblia, o que ela vai trazer para nós, nesta passagem de Mateus, né? Mateus 16, 18. Olha o que ela diz. O grego Petrus designa uma pedra ou pedregulho, algo que se pode pegar e lançar, ao passo que Petra designa um silhar, ou penha, ou rocha, onde se assenta um edifício. A própria Bíblia Católica do Peregrino, a nota de rodapé dela, de Mateus 16, 18, ela mesma está fazendo a diferença entre Petrus e Petra. Petrus é algo como um pedregulho, enquanto que Petra é uma grande rocha que pode ser edificada até um edifício, né? Uma casa, um templo, como Jesus falou. Ele estava edificando o quê? Uma igreja, o seu templo. Bom, eu acho que isso aqui ficou bem claro, né? A diferença entre Petro e Petra. Isso aqui detona os argumentos católicos que quer confundir Petro com Petras e embolar num saco só e falar que Petro é igual a Petra, e a única diferença é a questão de que um é feminino e o outro é masculino, porque Pedro era homem. Isso é balela, tá? A questão não é essa. A questão é que existe uma diferença qualitativa mesmo. Não é apenas uma questão gramatical, uma questão de porque Pedro era homem, Jesus tinha que usar esse trocadilho. Aqui nós temos uma obra católica. Eu só estou reprisando aqui argumentos de formas diferentes, tá? Mas são os mesmos argumentos. Essa é uma obra católica onde irão falar sobre algumas descobertas arqueológicas da época dos juízes. Aliás, da época de Josué, tá? E ele vai usar aqui uma palavrinha, petrinos. É o adjetivo de pedra que se usa a respeito de canivetes de pedra usados para a circuncisão. Nessa obra aí do Padre Farinha, ele vai falar o seguinte, olha, os antigos egípcios serviam-se de facas de sílix. Os 70 dizem, aí vai falar lá onde está, né, a referência, que posteriormente foram depostos no túmulo de Josué os instrumentos que tinham servido em Gilgal. Ora, no túmulo descoberto por Victor Guerin em 1863, e que se julga, segundo todas as probabilidades, ser o de Josué, o padre Richard achou em 1870 facas de sílex, que deviam ser muito semelhantes às usadas pelos hebreus para a circuncisão. Essas facas eram chamadas de petrinos, ou seja, canivetes, facas pequenas feitas de pedra. Então, é petrinos, novamente aí a palavra Petrus sendo usada para algo que é pequeno e não grande, como uma grande rocha. Que aí, eu já citei isso em outros vídeos, mas vale a pena repetir, né? A questão do dicionário de Strong, que é aquele vídeo do católico lá que citar, mas citou de modo seletivo, né? Petra é uma rocha isolada. Petra é um penhasco.
Petros sempre significa uma pedra, tal como um homem pode atirar, versus uma rocha saliente, penhasco, dicionário de Strong. Então ele faz uma grande diferença entre Petra, que é uma grande rocha, um penhasco, e Petros, que significa simplesmente uma pedra que alguém pode atirar, uma pedra que não é um penhasco. Tá? Está bem claro aí. Agora, o dicionário Vini, que eu tenho na minha biblioteca aqui, ele também vai fazer essa diferença. Petra denota uma massa de rocha, distinta de Petros, uma pedra, ou pedregulho destacado, ou uma pedra que pode ser lançada ou facilmente movida. Novamente, outro dicionário aí que está confirmando, né, que Petros é, na verdade, um pedregulho, uma pedra pequena. Agora, o léxico analítico do grego do Novo Testamento, da Bárbara Filberg, vai dizer também, vai na mesma linha de pensamento. Olha, Petra, literalmente rocha viva, rocha mãe, em contraste com Petros, pedra isolada. Novamente, outra autoridade no grego, confirmando aquilo que nós já estamos mostrando há muito tempo, através de muitos vídeos, tá? Mas os católicos vão falar, eles vão usar o seguinte argumento: olha, mas se Jesus quisesse falar que Pedro era uma pedra pequena, teria usado a palavra litos em grego, que significa uma pedrinha, né? Mas será que isso é verdade? Claro que não, depende tudo do contexto. Litos não é uma pedrinha simplesmente. Litos, dependendo do contexto, pode ser uma pedra grande ou uma pedra pequena. E nós vamos provar isso aqui usando a Septuaginta, em Josué 24, 26, da Bíblia da Ave Maria, olha. Josué escreveu tudo isso no livro da Lei de Deus, tomou em seguida uma pedra muito grande. Olha aqui, uma pedra muito grande. Que palavra foi usada para pedra? Litos. Como você pode ver no destaque em vermelho aqui, que eu usei, litos, litos. É a palavra para pedra muito grande. Então, litos não é uma pedrinha simplesmente, tá? Então, litos pode ser uma pedra de qualquer tamanho. Mais uma vez, os católicos cometem erros gravíssimos, né? Aqui, novamente, a palavra grande pedra, usada a palavra litos também, em 1 Samuel 6, 14, 18. Grande pedra, em 1 Samuel 14, 33, a palavra é litos. Então não pode ser simplesmente uma pedrinha, tá? Então o argumento católico que se Jesus quisesse usar para falar de Pedro, que ele era uma pedrinha, teria usado litos. Mas não. Ele poderia ter usado litos para falar que Pedro também é uma grande pedra. Mas ele usou Petros. Aqui, no Novo Testamento, nós vemos a diferença entre litos e Petra. Olha o que diz Mateus 27, 60. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra, megalitos, para a porta do sepulcro, foi-se. A palavra rocha aqui é Petra. Olha, não é Petros, né? É Petra. E a grande pedra aqui é litos megas, ou seja, uma pedra grande que estava tampando ali o sepulcro de Jesus. Então você vê a diferença entre uma rocha, o sepulcro estava numa grande rocha, mas foi colocada uma grande pedra nessa grande rocha. Aqui você não tem a palavra Petros, você tem a palavra litos e a palavra Petra, mostrando que os católicos novamente cometem erros graves. Marcos 16, 4. E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Aqui nós temos a palavra litos, para pedra muito grande. Uma pedra enorme, tá? Que era a pedra que estava no sepulcro de Jesus. Então o argumento católico não procede. Mas eles não se dão por vencido e vão partir para o aramaico, né? Como nós vimos no vídeo. Olha, na verdade, Jesus falou em aramaico. Em aramaico não existe essa diferença que tem no grego, entre pedra pequena, pedra grande. É tudo rocha.
Então, como Jesus falou em aramaico, ele usou rocha para as duas passagens, para os dois termos. Vamos dar uma olhadinha como está aqui em português, no grego e no aramaico. Olha, no português, como você pode acompanhar aqui, e também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra. No grego nós já vimos, né? Petrus e Petra, como Pedro e pedra. E no aramaico? Olha o aramaico aqui, tá? Você pode ver que a grafia aqui é a mesma, tá? Não tem diferença alguma. É diferente, por exemplo, aqui do grego, ó. Tem diferença na grafia. Aqui não. Aqui é usada a palavra kefá nas duas passagens, ou seja, nos dois termos. Eu te digo que tu é Kefas e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja. Pronto. Pronto. Derrubamos o argumento protestante, porque aqui ficou provado que Pedro, na verdade, é a pedra, porque no aramaico que Jesus falava, que Jesus falou em aramaico, não existe diferença entre pedra e Pedro. É tudo rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Eu digo que tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Este é o argumento católico que você observou naquele vídeo e também que os católicos utilizam largamente. Mas será que isso procede? Nós vamos ver que não. Por quê? Porque o aramaico ele faz grande diferença. Dependendo do contexto, você tem kefa para rocha, para pedra pequena, para pedra média. Tá? Não tem justificativa alguma o que os católicos fazem com o aramaico para tentar justificar o argumento de que Pedro é a pedra. Vamos lá? Aqui nós temos a passagem de Marcos 3,16, né? A Simão quem pôs o nome de Pedro, Petros. E aqui você vê que é Kefá, tá? Então, pedra é Kefá, Petros é Kefá. Aqui em Romanos você vê uma diferença interessante, olha. Então, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crer, que crer nela não será confundido. No grego você vê a diferença, ó. Você vê a diferença. Para a palavra pedra é usado litos, e para a palavra rocha é usado petra, tá? Litos e petra. Agora, olha como é o aramaico desta mesma passagem de Romanos 9:33. Olha aqui, kefá e kefá. Kefá e kefá é tanto rocha quanto pedra, é tanto litos quanto petra. Percebeu, então, que o argumento católico ele não procede? Kefá não é só rocha. Dependendo do contexto, ele é usado para litos. Ele é usado para uma pedra grande, é usado para uma pedra pequena, é usado para uma rocha. Não tem distinção. Quem vai fazer a distinção é o contexto, é a ocasião. Vamos dar uma olhada aqui em mais algumas passagens, olha. Lucas 22:41. Afastou-se a distância do arremesso de uma pedra, pôs-se de joelhos e orava. Aqui no grego nós temos a palavra litos. E no aramaico, litos é kefa, ou kefá. Olha aqui. Kefá no aramaico, para uma pedra. Litos. Não é para Petros, não é para Petra. João 8:59. A essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Essa tradução horrível da Bíblia Ave Maria. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Eles pegaram em pedras. A palavra aqui é litos. Aqui litos está como pedra pequena, porque eles pegaram uma pedra capaz de atirar em Jesus. Como eles tentaram fazer ali com a mulher adúltera, né? E olha como está no aramaico esta mesma passagem. Kefá. Kefá é tanto litos como megalitos, uma grande pedra, como uma pedra pequena que você pode atirar. Tudo é kefá. Petra é kefá. A rocha é kefá. Uma pedra pequena é kefá.
Então, esse argumento católico do porquê Jesus usou ali, deve ter usado, né, Quefá, que significa que Pedro é a rocha, é completamente furado. Não procede. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Ah, sim. Eles dizem, né, como fazem com litos, eles falam, olha, se Jesus quisesse usar no aramaico uma pedra pequena para Pedro, teria chamado Pedro de Évina, tá? Que é uma pedrinha. De novo, assim como acontece com litos, Évina também pode ser usado para uma pedra pequena, mas também para uma grande pedra, tá? Os targuns aramaicos, que são a tradução do hebraico para o aramaico, aqui em Josué 24, 26, vai usar a palavra Évina. Ó, Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra. Évina. É usada a palavra Évina no aramaico aqui, olha. Eis que esta pedra nos será testemunha. Que pedra? Esta grande pedra. Novamente, aqui você pode ver que eu destaquei em vermelho mais escuro. Évina é a mesma palavra, tá? Então, Évina não é simplesmente uma pedrinha, assim como litos. Ela pode ser também, dependendo do contexto, uma grande pedra. Ora, Jesus poderia ter usado para Pedro ser uma grande pedra. Não usou. Aqui, de novo, né? Em outra passagem, Juízes 9:5, sobre uma pedra. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Essa pedra deveria ser grande para matar homens, né? 70 homens sobre esta pedra, tá? Não seria uma pedra pequena. Aqui é usado nos targuns aramaicos, nos textos targuns de aramaico, a palavra Évina. Não é Quefá, é Évina. Provando que Évina não é uma pedra pequena, uma pedra de qualquer tamanho, assim como é litos no grego. E aqui eu vou trazer um outro exemplo para você de outras palavras que também, como o aramaico é uma palavra pobre, ela pode ser usada de diversas maneiras. Por exemplo, o verbo amar em aramaico, a famosa passagem de Jesus, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E olha como está no grego. No grego, a primeira palavra para amor, amas-me, é agapaz, que vem de ágape, o amor de Deus. A resposta de Pedro, te amo, né, a raiz dessa palavra é philos, que é um amor de amigos. Não é o amor divino, o amor perfeito. É um amor de amigo, de amizade. Então nós temos duas palavras para amor aqui no grego sendo utilizadas. Tá? No português você não vê essa diferença, mas no grego você vê essa diferença. Agora, olha como que o aramaico traduz pela mesma palavra, tá? Hashem e da Hashem, que é uma preposição. Ama e te amo. É a mesma palavra. No grego há diferença. No aramaico não há diferença alguma. Não há diferença alguma. Assim como Quefá. Jesus poderia estar falando, tu és Quefá, no sentido de ser uma pedra pequena, e sobre este Quefá, no sentido de ser uma grande rocha, edificaria a minha igreja. Tudo depende do contexto. Não é a questão da palavra. Não é a questão da grafia, porque o aramaico é uma palavra, ele tem um idioma pobre. Pobre no sentido de ter uma palavra para diversos significados. Como você viu aí, a palavra Quefá, a palavra Hashem, eu acho que essa é a pronúncia correta, né? Se não for, vocês me perdoem, que mostra, né, que uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes. E aqui eu quero responder algumas objeções dos católicos romanos, mas eu creio que você entendeu, né? Aqui nós acabamos com os argumentos católicos, apelando para o aramaico. Eles apelam para o aramaico para tentar mostrar para você, que não conhece nada de aramaico, que ali é a mesma coisa.
A palavra Quefá significa rocha, já que Jesus usou a palavra nos dois lugares, então significa que Pedro é rocha também. E nós vimos pela própria Bíblia que Quefá é uma palavra pobre, pode ser usada tanto para pedra pequena, para pedra média, para grandes rochas, é usada a palavra Quefá. Tá? Então, tudo depende do contexto. Agora, quem que vai dar para nós qual era o significado que Jesus queria dizer ali naquela passagem? Mateus. Porque quando ele escreve em grego, ele traduz o significado deste contexto. Ele poderia ter usado Petros nas duas passagens, como Petra nas duas passagens, mas ele fez a diferenciação. Jesus usou Petra com um significado bem pretendido, de grande rocha, já que ele estava naquela região onde os discípulos poderiam ver aqueles templos construídos sobre aquelas grandes rochas, e a palavra Petros, identificando Pedro como uma pedra pequena. Tá? Mas aí nós temos algumas objeções dos católicos, vamos respondê-las uma a uma aqui. Não são todas, tá? Eu separei as principais. Primeira objeção, o pronome demonstrativo esta pedra, isso foi usado naquele vídeo do católico, né? O pronome demonstrativo esta pedra, tal T, se encaixa melhor em Pedro do que em Jesus, né? Eles vão falar assim, olha, esse pronome demonstrativo aqui, ele sempre está se referindo ao seu antecedente, o que vem atrás dele. Então, esta pedra só pode se referir a Pedro, essa palavra esta. A pedra se refere a Pedro que veio antes. Este é o argumento. Tá? Mas será que isso tem apoio bíblico? Será que Jesus, quando falou esta pedra, não poderia estar falando sobre ele? Claro que poderia. Por exemplo, nós temos João capítulo 2, versículo 19 ao 21. Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu e disse-lhes, destruí este templo. Preste atenção na palavra usada. Este templo, se eu não me engano, no grego é tauton. E em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo. E tu levantarás em 3 dias, mas ele falava do templo do seu corpo. Olha aqui, Jesus está dialogando com os seus inimigos, os judeus, provavelmente fariseus ali. E ali ele fala, olha, destruí este templo. Os fariseus entenderam que era algo que estava fora de Jesus. Estava se referindo ao edifício do templo, ou seja, algo que estava longe. Mas aqui João fala que Jesus está falando dele mesmo, do seu corpo. Então ele usou a palavra este templo, assim como ele usou a palavra esta pedra, falando dele mesmo. Este templo estava se referindo a ele mesmo, tá? E esta pedra estava se referindo também a ele mesmo. Olha que interessante aqui, quando Jesus vai falar sobre ele como uma pedra, em Mateus 21, 42, ele diz o seguinte, olha, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina, pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus não será tirado, será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Agora, preste atenção em Mateus 16, 18, logo abaixo. Olha como que é semelhante. Sobre esta pedra, Jesus está falando sobre ele mesmo, em Mateus 21, 42, nenhum exegeta católico vai negar que aqui Jesus, que esta pedra aqui é o próprio Cristo, o próprio Messias, tá? E olha a expressão, sobre esta pedra. E olha como que Jesus usou essa mesma expressão em Mateus 16, 18. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E quem cair sobre esta pedra, quem era a pedra ali? Ele mesmo. E aí ele fala sobre uma outra pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a pedra que os edificadores rejeitaram e sobre a qual eles caíram é Jesus. Assim, também é a pedra na qual ele mesmo edificaria a sua igreja. Não tem para onde fugir, tá? Isso aqui mostra cabalmente que a pedra, esta pedra, aponta dentro do contexto para o próprio Cristo, para o próprio Messias. Vamos ver aqui mais
um outro argumento. No grego, não existe distinção de essa e esta. E o pronome demonstrativo este e esta nem sempre aponta para o antecedente, que é o argumento que o católico utilizou, e muitos católicos utilizam, né? Então eles vão falar assim, olha, o pronome demonstrativo esta sempre está apontando para o seu antecedente, aquele que veio atrás dele. No caso, quem vem atrás é Pedro. Então, a pedra só pode se referir a Pedro. Será que é sempre assim? Claro que não, tá? Muitas passagens trazem este ou esta se referindo a algo que não fala do antecedente próximo, mas sim do antecedente mais distante. Por exemplo, Atos 7:17. A proporção que se aproximava o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, crescia o povo e multiplicava-se no Egito, até que se levantou ali outro rei. Olha, presta atenção. Esse é o personagem, olha, que não conhecia José. É outro substantivo, o rei e José, tá? Olha como está escrito. Este usou de astúcia. Por que está rei entre colchetes ali? Porque não está no original. Os autores bíblicos colocaram no original justamente para indicar que José não é aquele que usou de astúcia, o antecedente, e sim o rei. Este rei usou de astúcia contra a nossa raça. Porque se não tivesse isso, olha como que ficaria parecido, olha. Este usou de astúcia. Esse quem? José. Se a gente fosse usar a regra que os católicos querem, aqui nessa passagem, quem usou de astúcia seria José, e não o rei. Porque José é o antecedente mais próximo do pronome demonstrativo este. Mas os tradutores traduziram muito bem e colocaram em parênteses ali o quê? O significado que está apontando para quem? Para um antecedente mais distante, que seria o rei, e não mais próximo, que é José. Nós temos isso também em Atos 4, versículo 10. Seja conhecido de todos vós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, em nome desse é quem estes são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. No grego, não é ele, é este, ou esta é a pedra que foi rejeitada por vós. Mas olha, quem que foi rejeitada por vós? É o próprio Jesus. Ele é a pedra, mas olha como ele está distante. Ele é um antecedente distante do pronome demonstrativo. Tá? O vós aqui é o pronome mais próximo do esta. Então, se a gente fosse usar a mesma regra dos católicos, a pedra seria o vós, e não Jesus Cristo, que está bem longe aqui, olha, o mais distante. 1 João 2,22, fica bem claro isso, 1 João 2,22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este mesmo é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Quem que é o antecedente do este, ali em grego? É Cristo. Se a gente for usar a regra que os católicos querem, Jesus pode ser chamado de anticristo aqui. O anticristo é o próprio Cristo. Porque o antecedente aqui do este é Cristo. Mas quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então, aquele que nega, que está sendo referenciado aqui pelo pronome demonstrativo, ele está distante. Ele não é o antecedente mais próximo, ele é o antecedente mais distante. Mas este está fazendo referência aos que negam, e não a Cristo, porque senão a gente chamaria Cristo, a gente teria que interpretar que Cristo é o próprio anticristo, se formos usar a mesma regra que os católicos querem que nós usemos ali em Mateus capítulo 16 e 18. Tá? Então, a pedra ali pode ser o antecedente mais longe, mais distante, que seria o próprio Cristo, e não Pedro que antecede, que seria o antecedente mais próximo, como nós vimos aqui nesses exemplos. Segunda objeção. Jesus não pode ser ao mesmo tempo edificador e o fundamento da igreja. Então, eu já vi isso até alguns evangélicos utilizando este exemplo, né?
alguns evangélicos que acreditam que ali Pedro, na verdade, é a pedra, né? Mas com uma diferença enorme da interpretação católica romana. Mas eles falam, olha, Jesus não poderia ser ao mesmo tempo o edificador e o fundamento da igreja. Se ele é o edificador, o fundamento é outro. Se ele é o fundamento, o edificador tem que ser outro. Mas será que isso procede? Não. Em muitos lugares da Bíblia, Jesus, essas imagens, elas são sobrepostas. Jesus, ele utiliza metáforas, figuras de linguagem e imagens que vão se sobrepondo umas às outras. Em João, capítulo 10, isso fica bem claro, olha. Em João 10, 7, diz assim, olha. Ele diz, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Só que no versículo 11, alguns versículos à frente, ele fala que ele é o bom pastor das ovelhas. Olha, na mesma passagem, Jesus tanto é a porta das ovelhas, quanto o pastor destas mesmas ovelhas. Então nós temos duas imagens diferentes, sobrepostas, mas as mesmas imagens, essas duas imagens significam, se reportam a uma só pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 7, 27, diz assim, olha, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então aqui Jesus é tanto a vítima, que é oferecida, quanto o sacerdote que oferece a vítima, que intercede. Então Jesus é tanto a vítima como o sacerdote. Então aqui nós temos duas imagens sobrepostas. As duas imagens se reportam a uma mesma pessoa, Jesus Cristo. E em Mateus capítulo 22, 42, tem uma passagem muito interessante também que mostra essa mesma questão, olha. Dizendo, quem pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram, de Davi. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Então Jesus faz uma charada para aqueles que queriam pegar Jesus numa armadilha, né? Jesus fala que Davi é tanto, o Cristo é tanto filho, o Messias é tanto filho de Davi, como também o Senhor de Davi. Então nós temos duas imagens sobrepostas aqui. O Messias, que é o próprio Cristo, como o Senhor de Davi e como filho de Davi. Então isso é normal nas Escrituras. Jesus tanto é o edificador da igreja, como o fundamento da igreja. Tá? Esse argumento que quer construir uma diferença que não existe, eu acho ele muito fraco, muito pobre. Vamos passar para mais uma aqui. Olha, a leitura, muitos católicos falam isso, a leitura mais natural é interpretar a pedra como sendo Pedro, e não o Cristo, porque diz, olha, e também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que eu quero chamar a atenção sua para um detalhe interessante aqui, tá? A pedra, ela pode ser representada por uma pessoa oculta. Não precisa ser o próprio Pedro. No caso de Mateus 16, 18, é o próprio Cristo. Agora, olha o que está escrito no verso 23, na Bíblia de Jerusalém. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. O mesmo Pedro que havia recebido a revelação de Deus, agora quer passar na frente de Jesus, mandar em Jesus, ditar as coisas para Jesus. Jesus falou assim, ó, Pedrão, calma, fica na tua, tá? Que eu sei que eu estou fazendo. Afasta de mim, Satanás, tu me serve de pedra de tropeço. Em algumas versões vai trazer de escândalo, não? Que é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço aqui? É o Pedro? Não, é o próprio Satanás. Afasta de mim, Jesus está se reportando a Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Aqui Jesus está lembrando lá do capítulo 4 de Mateus, né? Da tentação no deserto, que Jesus usou essa mesma expressão para Satanás. Arreda-te, Satanás,
para trás de mim, Satanás. Então Jesus está falando com Satanás. Aqui a pedra de tropeço tem um personagem oculto atrás. Não é o Pedro, é Satanás. Assim como em Mateus capítulo 16, 18, a pedra não é o Pedro, é o próprio Cristo. Enquanto no verso 18 a pedra é o Cristo, no verso 23 a pedra é Satanás. Em nenhum dos dois casos a pedra é o próprio Pedro. Outra objeção aqui que nós vamos lidar com ela. Pedro é a rocha, pois Jesus estava falando sobre Pedro. Então, o argumento deles é o seguinte, olha, Jesus está falando sobre Pedro aqui, tá? O diálogo é entre Cristo e Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, né? Não foi, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Será que Jesus estava falando sobre Pedro em todo o contexto? Ou estava falando sobre ele mesmo? É claro que ele estava falando sobre ele mesmo. Ele começa dizendo, olha, quem dizem os homens ser o filho do homem? Então, Jesus estava chamando a atenção para ele, para a figura dele, para a messianidade dele. Aí eles vão falar, tal, João Batista, Elias e tal. E aí ele fala, olha, e vocês, quem diz que eu sou? Jesus está falando para os discípulos. Então, tudo está girando em torno de Cristo. Todo o contexto fala sobre Jesus e não sobre Pedro. No verso 20, Jesus reporta aos discípulos dizendo, olha, não diga ninguém quem eu sou, tá? Não diga ninguém quem eu sou. Então, do começo ao fim dessa perícope, a questão é a identidade de Cristo. Não é a identidade de Pedro, é a identidade de Cristo. E para melhorar isso ainda, nos versos 27 e 28 desse mesmo capítulo, Jesus termina isso com uma visão de Daniel, né, do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens em grande glória. E ali, quando a gente vai para o capítulo 7 do livro de Daniel, a gente vê o Filho do Homem recebendo poder, e ali uma grande rocha, uma grande pedra esmiuça todos os reinos do mundo. Qual é a figura que representa essa grande rocha? Logicamente, o Messias. Tá? E o Messias nós sabemos que é Jesus. Então, a rocha ali é o próprio Cristo. Então, dentro deste contexto, tudo aponta para Jesus. Tá? A figura do Filho do Homem é Jesus, simbolizado por essa grande rocha, que é o próprio Jesus. Ele pergunta quem é ele, e tudo gira em torno da sua identidade. E sem falar também, né, na questão da geografia, em Cesareia de Filipe. Então existia também 3 templos pagãos construídos sobre uma rocha maciça. Foi esse local ideal que Jesus usou para falar que ele é essa grande rocha, cujo templo que ele está construindo, que ele iria edificar, seria sobre esta grande rocha, que é ele mesmo, e não Pedro. Todo o contexto gira em torno de Jesus, e não de Pedro. Pedro é apenas um coadjuvante. Ele entra ali porque ele foi afoito e falou na frente dos discípulos. Poderia ser qualquer um deles, mas Pedro tomou a frente e Jesus falou assim, você está certo, isso que você está falando, você não consultou a carne, você consultou o Espírito de Deus, o Espírito de Deus te revelou. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A questão da pedra, dessa rocha, ela é muito forte na literatura judaica, tá? Ela sempre simboliza o Messias, com raríssimas exceções. Aqui eu peguei um livro do Kenner, comentário sobre o Evangelho de Mateus. Ele vai falar uma coisa interessante, olha. Ele vai citar uma passagem do Tratado da Seita de Qumran. Ele vai dizer o seguinte, olha. Pois tu estabelecerás o fundamento sobre a rocha, e a estrutura pela corda de medição da justiça, e as pedras provadas, tu colocarás pelo fio de prumo da verdade para construir um muro poderoso que não balançará, e nenhum homem que entrar ali vacilará. Portanto, a ideia de uma comunidade fundada sobre uma rocha está presente no meio judaico da época de Jesus. Tá? Então essa ideia de fundar uma comunidade sobre uma rocha já existia antes de Cristo. Tá?
E Cristo, então, ele se apropria desta ideia geral e fala, olha, a comunidade que eu estarei fundando é a igreja sobre esta grande rocha. Agora, a rocha na comunidade de cura era sempre o próprio Deus. Tanto é assim que esse outro estudioso aqui, esse pesquisador, ele escreveu um artigo muito interessante, Uma Rocha no Caminho, possibilidades de leituras judaicas de Mateus 16, 18. Ele vai falar, olha, sob nenhuma circunstância um judeu tanaítico pensaria em Pedro como a rocha. Os textos do Antigo Testamento e os paralelos da Septuaginta não teriam permitido isso. A rocha se refere à divindade. A comparação com Abraão naquele contexto era muito mais provável. Então, dentro da literatura judaica, o próprio Deus era a grande rocha do qual tudo estaria sendo fundamentado, fundado, edificado. Essa é a estrutura mental do qual Jesus se utilizou para proferir aquelas palavras. Quinta objeção, vamos lá. Essa eu peguei do J. Carson, né, lá do seu livro sobre o comentário de Mateus, inclusive citado por um católico João lá, que tentou me refutar. Ele diz assim, o grego faz a distinção entre Petros e Petra apenas porque tenta preservar o jogo de palavras. E no grego, o feminino, Petra, não pode servir muito bem como nome masculino. A ideia é, olha, Jesus nunca poderia usar Petra para Pedro, porque Pedro é homem. Então não pegaria bem na cultura judaica isso, chamar o homem de um apelido feminino. Olha, eu não vejo por quê. Na própria Bíblia nós temos exemplo disso. Por exemplo, em Romanos 16, 3. O nome Áquila. Áquila significa águia, é um nome feminino, que foi dado a um cristão masculino, ajudante do apóstolo Paulo. É claro que a palavra áquina é uma palavra latina, mas entre romanos e judeus, a gente pode usar o mesmo padrão cultural também. Seria também uma ignomínia, né? Um menosprezo, uma humilhação chamar um homem com um nome feminino, no caso águia, Áquila, mas foi tranquilo. Por que Pedro não poderia ser chamado de Petra? Não tem o porquê. Não tem o porquê. E outra coisa, se foi a questão do jogo de palavras, porque o feminino não combina com Pedro, que é masculino, a gente resolveria o problema rapidamente. Jesus poderia ter usado a forma masculina. Então, por que Mateus não usou tu és Petros, e sob este Petros, Tauton Petros, edificarei a minha igreja? Resolveria todo o problema, né? Tu és Petros, e sob este Petros, edificarei a minha igreja, inclusive com o pronome para o masculino, Tauton, e não Taute, que é o pronome feminino. Resolveria o problema. Mas Jesus usou isso? Não. Mateus, ele identificou muito bem, ele interpretou muito bem o que Jesus queria dizer. Mesmo se fosse aramaico ali, que a gente não sabe. Mesmo se fosse aramaico, kefá. Tá? Quando Mateus foi traduzir isso, ele interpretou que Jesus utilizou realmente Petra para uma grande rocha e Petros para uma pedra pequena. Tá? Não tem para onde fugir. Sexta objeção. Não é porque Jesus é chamado de rocha, né? Isso aqui eu estou colhendo de alguns sites católicos. Não é porque Jesus é chamado de rocha que Pedro não poderia ser chamado de rocha também. Jesus é a luz do mundo, mas os discípulos também são. Jesus é a pedra, mas os cristãos também são chamados de pedra em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Então Pedro poderia ser a pedra ali. Jesus é pedra também. Só que Pedro poderia ser a pedra ali. Sim, concordo plenamente. Só que o problema aí desse argumento é o seguinte, é que Jesus compartilha isso com todos os cristãos, e não apenas com uma única pessoa, no caso Pedro. Jesus é a luz do mundo, ele é a luz do mundo como ninguém. Ele compartilha a sua luz conosco que somos cristãos. Então nós também podemos ser a luz do mundo porque refletimos a luz de Cristo. Mas todos nós, não existe só uma pessoa que é a luz do mundo, que reflete Cristo. Assim também, Jesus é a pedra e nós também podemos ser chamados de pedras. Depois eu vou explicar essa questão em 1 Pedro, tá?
que os católicos gostam de fazer, né? Ah, mas lá Jesus é chamado de pedra, que é litos, e os cristãos é chamado de pedra, é litos. Então isso prova que o argumento protestante está errado. Calma, vamos analisar isso também. Tá? Então, aqui, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, é Paulo falando, tá? É a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual que é o fundamento aqui? É Jesus. Jesus é esse fundamento que os apóstolos e os profetas lançam. Paulo vai falar no capítulo 3 de 1 Coríntios. Só existe um fundamento. Nós devemos lançar apenas um fundamento exclusivo, que é Jesus. Então, os apóstolos e profetas, eles lançam esse único fundamento. Nós somos edificados sobre esse fundamento que é lançado pelos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Tá? Este fundamento é Jesus Cristo, que é a principal pedra. No qual todo edifício, olha, isso aqui está remetendo a Mateus capítulo 16, versículo 18. Tá? Um fundamento, um edifício sendo construído sobre ele, no qual seria a igreja, bem ajustado pela pedra principal de esquina, cresce para templo santo no Senhor. Assim como tinha os templos pagãos sobre a rocha lá em Filipe, de Cesareia, em Cesareia de Filipe, aqui também a rocha é Jesus. O que está sendo construído sobre ela é um templo também, só que é um templo santo no Senhor. E nós estamos sendo edificados para a morada de Deus em espírito, ao contrário dos falsos deuses lá em Cesareia de Filipe. Muito bem, mais um argumento desmantelado aqui, tá? Então, de fato, Jesus é a pedra, nós também somos a pedra, mas em Mateus capítulo 16, Jesus é o único fundamento. Nós não somos fundamentos da igreja, nós somos pedras, não fundamentos da igreja. Nós somos a pedra principal, nós somos pedrinhas que estamos sendo construídas como edifício nesse grande fundamento. Então não vamos confundir as coisas. E Pedro não tem exclusividade em nada aqui. Mesmo Pedro é uma pedrinha, assim como eu e você é uma pedrinha que estamos sendo construídos como edificação, como templo para a morada do Espírito Santo de Deus, cuja pedra angular é o próprio Senhor Jesus. 1 Coríntios diz claramente, olha, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. Aqui não diz porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Qual é? Pedro. O fundamento não é Pedro. Paulo nunca interpretou Mateus 16, 18 como Pedro. O fundamento principal da igreja é Jesus Cristo. Em Colossenses 2, 6 e 7, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Nós somos edificados em quem? Em Pedro? Não, nós somos edificados no fundamento, que é Jesus Cristo, na grande rocha, na grande pedra, que é o Senhor Jesus. E aí, a passagem é muito utilizada pelos católicos, né? Eles fazem uma algazarra aqui. Olha, os protestantes estão errados porque nós somos pedra e ali Cristo também é pedra e não é chamado de Petra, é chamado de litos, assim como nós somos chamados de litos. Mas vamos dar uma olhadinha direito no texto? Vamos lá. Chegando-vos para ele, pedra viva. O que é uma pedra viva dentro do contexto judaico? Pedra viva era uma pedra que era talhada, trabalhada, para ser colocada uma pedra sobre a outra, para aguentar uma pedra, aguentar a outra. Aqui diz que Jesus é uma pedra viva que aguenta todo o que foi colocado sobre ele, ou seja, a igreja. Ele sustenta toda a igreja. Da mesma maneira, nós somos chamados também para suportar, para sustentar, também como pedras.
Tá? Assim como Cristo sustenta todo o edifício, nós somos chamados para sustentar também nesse edifício. Simples assim. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradados a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Aqui é a palavra litos também. Em toda a passagem é a palavra litos. Não é a palavra Petra. E nem Petros. É litos, tá? A pedra principal da esquina. Guarde essa palavra, pedra principal da esquina. Eleita e preciosa, e que nela crê não será confundido. E assim para vós, o que credes, é a pedra preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo. Aqui a palavra rocha é Petra. Aqui está Petra, não é mais litos, tá? Então você vê a diferença, né? Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Então, por que é usada a palavra litos para a principal pedra de esquina? Olha, existe uma diferença entre pedra de esquina Qual que é? Pedra de esquina e pedra angular, tá? Ou principal pedra. As duas expressões são usadas para Jesus. Tanto a pedra de esquina quanto a pedra angular. A pedra angular era a pedra que sustentava o edifício. Por exemplo, antes deles construírem, né, a edificação, eles colocavam aqui em cima uma pedra considerável, que ela que sustentava todo o edifício que vinha depois. Tá? Então essa era chamada pedra angular. Se ela caísse, iria desmoronar todo o edifício. E ela então que sustentava todo esse edifício. A pedra de esquina eram pedras que eram colocadas assim, olha. Realmente formava uma quina, tá? Aqui e aqui. Era uma pedra que ia sustentando o edifício também e amarrava toda a construção. Jesus é a pedra que amarra essa construção. Por que aqui a palavra Petra não é usada? Porque tanto a pedra de esquina quanto a pedra angular são pedras pequenas. A palavra Petra não se encaixaria aí. Então, por isso se usou a palavra litos, que são pedras trabalhadas, tá, para sustentar essas edificações. Só isso. Não tem nenhum problema em Pedro usar a palavra litos para Jesus e para nós também. Não tem nenhum problema e isso não refuta em nada os argumentos protestantes. Tá? Só na cabeça de católico mesmo. Agora, olha como dizem o que falam alguns pais da igreja sobre isso. Olha. Né? Nós falamos que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, assim como Jesus é. Né? Nós somos pedra, assim como Jesus é também. E aí, Pedro não tem uma autonomia em relação aos demais apóstolos, porque os demais apóstolos também eram pedras, era rocha também, tá? Se formos considerar Pedro como rocha, os demais apóstolos também eram rocha. Mas Pedro é Petrus, é uma rocha tirada de uma grande rocha, é um pedaço de rocha, né? Uma pedra considerável que você pode atirar. Assim também eram os apóstolos. Olha o que dizem os pais da igreja, Isidório de Sevilha. Os demais apóstolos foram colocados em igualdade com Pedro, em uma comunhão de dignidade e poder. Cipriano de Cartago, a todos os apóstolos, apóstolo da ressurreição, ele dá um poder igual. Os outros apóstolos também eram o que Pedro era, dotados de uma comunhão igual, tanto de honra quanto de poder. Agora, Orígenes. E se também tivermos dito como Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, não como se a carne e o sangue nos tivessem revelado, mas pela luz do Pai Celestial, que brilhou em nosso coração, tornamo-nos como Pedro. E para nós poderia ser dito pela palavra, tu és Pedro, pois cada discípulo de Cristo é como uma rocha. Percebeu? Então nós somos, se Pedro é a rocha ali, Origens está falando, cada um de nós pode ser uma rocha também. A partir do momento que a gente confessa que Jesus também é o Cristo. A partir do momento que a gente confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, também nós somos chamados de Pedro.
também nós somos uma rocha, se for interpretar Pedro como uma rocha. É isso que esses apóstolos, que esses pais da igreja estão falando. Olha, Pedro não tem uma autoridade sobre os apóstolos, porque ele foi chamado de Pedro, ou uma pedra. Não, todos eram o que Pedro era, tá? E eu poderia ficar citando vários pais da igreja aqui falando sobre isso. Agora, alguns questionamentos que eu quero deixar para os meus amigos católicos. Eu sei que o vídeo está grande e talvez eu vou até fazer alguns recortes nele, mas vamos ver. Vamos lá. Se esta interpretação colocando Pedro como a rocha, alicerce da igreja, é tão importante, por que nem Marcos, ajudante de Pedro, nem Lucas relata tal episódio? Só Mateus que relata aquele versículo 18. Os outros apóstolos, João nem menciona, e Lucas e Marcos, eles param antes, bem antes. E isso é interessante, né? Marcos 8, 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mais outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. É muito interessante isso, porque Marcos, segundo a tradição, ele foi discípulo de Pedro, andou com Pedro, escreveu o evangelho baseado na pregação e nas memórias de Pedro. Agora, se Pedro fosse a pedra de Mateus, por que Marcos para por aqui o seu evangelho? Seria o principal a embelezar toda essa questão de Pedro ser o príncipe dos apóstolos, aquele que tinha poder universal sobre a igreja, a rocha do qual Jesus edificaria a sua casa, a sua igreja, né? Seria o mais esperado de Marcos. Mas nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem o próprio Pedro fala nada sobre isso, né? É um ponto que os católicos precisam meditar. Essa omissão desses demais evangelistas. Porque o que era importante aqui para eles era isso que foi colocado. Tá? Mateus acrescenta um detalhe a mais, que para os demais evangelistas não tinha muita importância. Por isso eles não colocaram aqui. Então essa balela de que, olha, o papado, a Bíblia prova o papado porque Pedro é a pedra do qual Jesus edificaria a sua igreja, balela. Se fosse assim, todos eles teriam registrado essa grande importância de Pedro ser a pedra. E que não fizeram. Se Petros era a rocha no qual a igreja seria edificada, por que nenhum dos apóstolos, nem mesmo Pedro, desenvolveu esse tema em suas epístolas? É o que eu acabei de falar, né? Esse é algo para se meditar. Se Pedro era a rocha, porque ninguém desenvolveu essa questão de Pedro ser a rocha. Ninguém, nem ele mesmo, nem o próprio Pedro. Pedro se considerava uma pequena pedrinha no grande edifício. Ele apontava Jesus como a grande pedra, a pedra principal, o fundamento principal. Paulo fala em Coríntios, né, que o fundamento principal é Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Talvez Paulo não tivesse lido Mateus 16, 18, né? Eu acho que foi isso. Se Petros é Petra, porque em nenhum lugar do Novo Testamento Petra é aplicado a Pedro. Petra é sempre aplicado a Cristo e não a Pedro. Ah, mas porque Cristo não tem o nome de Pedro, por isso que não é aplicado. Isso é papo furado, né? A questão é, no Eicru, a evidência no Eicru é, Pedro nunca é chamado de Petra, nunca é chamado de Petra. Pedro é Petrus, uma pequena pedra. Se em Mateus 16, 18, Petros é rocha, por que na língua grega a diferença entre essas duas palavras? Nós estamos falando, né? E se no aramaico original aparece Kefá e Kefá, por que Mateus não traduz ambos por Petra no grego? Se Kefá é pedra, essa rocha, por que quando Mateus traduziu, ele não traduziu Kefá, Petra, Petra? Tu és Petra e sob esta Petra edificaria a minha igreja. Ou tu és Petros e sob este Petros edificaria a minha igreja.
ele deveria seguir o aramaico. Kefá, Kefá. Petros, Petros ou Petra, Petra. Mas ele fez essa diferenciação. E não é apenas por causa do jogo de palavras, porque Pedro era um homem e não poderia ser usado um pronome masculino, feminino para Pedro, tá? O gênero feminino. Não tem nada a ver. Tem a ver com a questão da diferenciação, do significado das palavras. Se argumenta que é para manter o gênero masculino para Pedro, porque Mateus então não traduz ambos por Petros, que eu acabei de falar. Ah, tá, e tem mais uma, né? Que os católicos falam. Olha, porque Petra é feminino e Petros é masculino. Legal. Só que Kefá e Kefá é feminino. No aramaico é feminino. Então essa desculpa de que porque Petros é masculino e Petra é feminino, e isso funciona no grego. Agora os católicos dão um tiro no pé quando eles levam para o aramaico, porque no aramaico esse argumento não funciona. Porque Petra é do gênero feminino e tem gênero no aramaico, sim senhor. Tá? Então é um tiro no pé que os católicos dão. Se esta interpretação, colocando Pedro como a rocha, alicerce da igreja, é tão importante, porque nem Marcos, ajudando de Pedro, Lucas ou João relata tal episódio, é o que eu acabei de falar, né? Se a pedra é a fundação, alicerce no qual a igreja seria estabelecida, e sabemos que o alicerce não pode desaparecer, caso contrário a casa venha à ruína, o que dizer de um alicerce quando ele desaparece, ele morre? Se Pedro fosse o alicerce da igreja, a igreja teria desaparecido há muito tempo, porque Pedro morreu. Pedro não poderia morrer, porque o alicerce não pode desaparecer sem a casa desabar. Agora, o verdadeiro fundamento, o verdadeiro alicerce, é o Senhor Jesus, que nunca morreu, né, que nunca desapareceu, está em constante atividade na face da terra. Por isso que a igreja continua avançando, continua sendo edificada. A igreja não pode ser edificada sobre um alicerce que desaparece. O único alicerce que permanece é a própria rocha de Israel, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é Pedro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tenho. Então, esses foram algumas das objeções levantadas pelos católicos que eu quis trazer para você aqui, tá? Me refutar à luz da palavra de Deus, à luz da lógica, da razão, e mostrar que os argumentos católicos não têm fundamentação bíblica alguma, nem mesmo na gramática aramaica, tá? Como nós acabamos de ver neste vídeo. Tá? Então os católicos vão ter que inventar um outro argumento, tá? Porque esse já foi pelo ralo. Tá? Kefá, aliás, é um tiro no pé contra os próprios católicos quando eles utilizam aquele argumento do feminino e masculino do gênero lá em grego. Né? Porque quando se leva para o hebraico, para o aramaico, você tem os dois como feminino. Mas é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa edificar na sua fé através da apologética que nós fazemos aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tocar o sininho, deixar o seu comentário e espalhar o nosso trabalho, os nossos vídeos para as suas comunidades, para a sua igreja, para a sua célula, para a escola dominical, para aqueles irmãos que estão fracos na fé, achando que os católicos têm razão. O católico tem razão coisíssima nenhuma. O católico não conhece nem Bíblia. E quando eles utilizam a Bíblia é para distorcer a palavra de Deus. Né? Então, fique firme, meu irmão, na única rocha chamada Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau.